Olá, pessoal. A nossa aula hoje é sobre polaridade de uma molécula. Precisamos saber se a molécula é polar ou apolar, tá? Na aula passada foi dada as regras para se determinar a polaridade de uma molécula. Moléculas diatômicas, formadas por dois átomos iguais, elas são apolares. Moléculas diatômicas formadas por átomos diferentes, elas são polares. Existe o polo positivo e o polo negativo. E quando a molécula tiver mais de dois átomos poliatômicas, aí nós temos que determinar a fórmula eletrônica da substância e determinar a quantidade de nuvens eletrônicas e a quantidade de átomos ligada ao átomo central. Se a quantidade de nuvens eletrônicas for igual à quantidade de átomos iguais ligados ao átomo central, ela é apolar. Se o número de nuvens eletrônicas for diferente da quantidade de átomos ligados ao átomo central, ela é polar. Mas vamos resolver o exercício número 20, que é uma revisão disso daí, tá? Então vamos lá. Classificar as moléculas abaixo em polar e apolar. Item A, BR2, BH2O, CHCl, DNH3, HCN, SO3, CCl4 e O3. Vamos à resolução. Vamos resolver de uma por uma nos seus mínimos detalhes. BR2. Pessoal, como o gás bromo ele é formado de dois átomos, é uma molécula diatômica formada por átomos iguais, ela é apolar. Molécula diatômica formada por átomos iguais. Apolar, não tem segredo, né? Quando for diatômica, é fácil. Se os átomos forem iguais, ela é uma molécula apolar. Se os átomos forem diferentes, é uma molécula polar. H2O. H2O é uma molécula poliatômica. Então, nesse caso, nós temos que determinar a fórmula eletrônica, tá ok? Então, para determinar a fórmula eletrônica, como a água é formada de gás pelos átomos de hidrogênio e oxigênio, aí vamos pegar o hidrogênio, saber quantos elétrons tem na última camada e se ganha ou se perde. O hidrogênio pertence ao grupo 1 da tabela. O certo era perder um elétron, mas ele não pode perder um elétron, é o único que ganha. Então, o hidrogênio tem um elétron na última camada, mas ganha um, né? Porque se ele perder, fica sem nada. O oxigênio pertence ao grupo 16, portanto tem 6 elétrons na última camada, nesse caso ele ganha 2 para se estabilizar. Então, o que é que nós vamos fazer? H2O, colocamos o oxigênio no meio e os hidrogênios nas extremidades. O oxigênio com seus 6 elétrons, de uma maneira, o hidrogênio, cada um com seu elétron. O oxigênio, ele precisa, para se estabilizar, ele precisa ganhar 2. E cada hidrogênio precisa ganhar 1. Então, o oxigênio compartilha do lado direito com esse hidrogênio e compartilha do lado esquerdo com esse hidrogênio. Há uma ligação covalente. O oxigênio entra com o elétron, o oxigênio entra com o elétron, o hidrogênio entra com o seu elétron aqui. Aí fica, o oxigênio entra com um aqui, o hidrogênio entra com um aqui. Então, o oxigênio, na realidade, fica com 2, 4, 6, 8 elétrons, já está estável. Mas sobraram 2 pares de elétron livre. Então, as nuvens eletrônicas são uma nuvem eletrônica formada pela ligação aqui entre os elétrons nessa ligação aqui, uma nuvem eletrônica, 2 nuvens eletrônicas, mais 4 nuvens eletrônicas. Portanto, 4 nuvens eletrônicas e 2 átomos iguais ligados ao átomo central. Portanto, a molécula polar é formada por 2 polos. Polo positivo, que é o hidrogênio, polo negativo, que é o oxigênio. Tá? O HCl, que é o ácido clorídrico, o ácido muriático, é uma molécula diatômica, formada por átomos diferentes, portanto, é uma molécula polar. O hidrogênio é o polo positivo e o cloro é o polo negativo.
tá? Vamos falar agora do amoníaco, que é o NH3. É uma molécula poliatômica. Vamos determinar a fórmula eletrônica. Então, o N pertence ao grupo 15, tem 5 elétrons na última camada. Para se estabilizar, precisa ganhar 3. O hidrogênio tem um elétron na última camada, pertence ao grupo 1 e tem um elétron na última camada. Ele ganha um elétron. Então, colocamos aqui, ó, nitrogênio, os 3 hidrogênios, nitrogênio com seus 5 elétrons e cada hidrogênio com seu elétron. O nitrogênio precisa ganhar 3 e cada hidrogênio precisa ganhar 1. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai compartilhar um elétron com esse hidrogênio, compartilha outro elétron com esse hidrogênio, compartilha outro elétron com esse hidrogênio e sobra um par. No total, ele agora se estabiliza com 2, 4, 6, 8. Formou 3 ligações covalentes comuns. Agora, quantas nuvens tem? Existem 3 nuvens eletrônicas formadas pelas ligações covalentes e uma nuvem pelo par de elétron que não entrou na ligação. Portanto, 4 nuvens eletrônicas. 4 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais ligados ao átomo central. Portanto, é uma molécula polar. Tá? Polar porque o número de nuvens eletrônicas é diferente da quantidade de átomos ligado ao átomo central, que é o nitrogênio. Tá ok? Vamos falar agora do ácido cianídrico, que é o ácido da mandioca. HCN é uma molécula poliatômica formada com 3 átomos. Portanto, temos que determinar a fórmula eletrônica. Então, o hidrogênio tem um elétron na última camada, ganha um elétron. O carbono tem 4 elétrons na última camada, pertence ao grupo 14, portanto tem 4 elétrons na última camada. Quem tem 4 elétrons ganha 4. O nitrogênio pertence ao grupo 15, portanto tem 5 elétrons na última camada, no caso ganha 3. Aí eu tenho aqui, ó, carbono no meio, hidrogênio e nitrogênio. O carbono com seus 4 elétrons. O nitrogênio com seus 5 e aqui o hidrogênio com seu elétron. O carbono precisa ganhar 4. Então ele faz uma ligação covalente com hidrogênio, ele faz um compartilhamento aqui e ganha um elétron. E faz 3 compartilhamentos aqui. E fica tranquilo. Então o carbono entrou com 1 aqui, o hidrogênio entrou com 1. O carbono entra com 3 aqui e o nitrogênio entra com 3. O nitrogênio precisa ganhar 3, então compartilhou 3. O carbono precisa ganhar 4, então compartilhou 4. Compartilhou 3 aqui e 1 aqui. Portanto, o nitrogênio agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o hidrogênio se estabiliza com 2. Quantas nuvens eletrônicas tem aqui? Tem 2 nuvens eletrônicas ao lado do carbono. E quantos átomos iguais tem ligado? Nenhum. Portanto, é uma molécula polar. 2 nuvens eletrônicas e nenhum átomo igual ligado ao átomo central. Portanto, é uma molécula polar. Tá ok? SO3, trióxido de enxofre. Pessoal, são 4 átomos, né? Então é poliatômica. Vamos determinar a fórmula eletrônica. Então, o S pertence ao grupo 16 da tabela periódica. Portanto, tem 6 elétrons na última camada. Quem tem 6 precisa ganhar 2. O oxigênio, que é da mesma família do enxofre, pertence ao grupo 16, que é da família dos chalcogênios ou calcogênios. Quem tem 6 elétrons precisa ganhar 2. Então, os oxigênios precisam ganhar e os enxofres precisam ganhar. Então, vamos de início fazer o seguinte. Colocar o enxofre aqui no meio e os 3 oxigênios. O oxigênio com seus elétrons, o oxigênio com seus elétrons e o enxofre com seus elétrons, diferente para não fazer confusão. O oxigênio precisa ganhar 2 e o enxofre precisa ganhar 2. Então ele já está compartilhando aqui, ele entra com 2 aqui e o oxigênio entra com 2. Então ele não pode mais compartilhar assim, ele entrar com tanto e o outro entrar com tanto. No momento que ele entrou com 2 e o oxigênio entrou com 2, o oxigênio já estabilizou e o enxofre estabilizou também, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como o enxofre já está estabilizado, então ele cede um par
para esse oxigênio e cede outro par para esse outro oxigênio. Então aqui eu tenho duas ligações covalentes, aqui eu tenho uma ligação covalente dativa, porque o enxofre cedeu o par dielétrico que já estava completo, cedeu oxigênio e agora está todo mundo estabilizado. Nessa brincadeira toda, quantas nuvens se formaram? 1, 2, 3 nuvens. E quantos átomos ligados ao átomo central? 1, 2, 3. Como tem 3 nuvens eletrônicas e 3 átomos iguais ligados ao átomo central, ela é apolar, não forma polo. Tá bom, pessoal? Então essa é uma ligação apolar. Agora, vamos ao tetracloreto de carbono. O tetracloreto de carbono, CCl4, também é uma ligação poliatômica, né? É uma molécula poliatômica, formada por mais de dois elementos químicos, mais de 2 átomos. O carbono, como nós já sabemos, pertence ao grupo 14, portanto tem 4 elétrons na última camada. Ele precisa ganhar 4. O cloro pertence ao grupo 17, portanto tem 7 elétrons na última camada. É a família dos halogênios. Ele tem 7 elétrons na última camada. Quem tem 7 precisa ganhar 1 para se estabilizar, porque o átomo se estabiliza com 8 elétrons, né, pessoal? Então, como é CCl4, vou colocar no centro o carbono e os 4 átomos de cloro. Cloro com seus 7 elétrons e o carbono com seus 4 elétrons. Veja bem, pessoal, o carbono precisa ganhar quanto para se estabilizar? Precisa ganhar 4. E cada cloro precisa ganhar 1. Então, o que acontece? O carbono compartilha um elétron com esse cloro, compartilha outro elétron com esse cloro aqui, compartilha outro elétron com esse aqui e compartilha outro elétron com esse. Então, beleza, tá tudo beleza. Cloro entrou com 1, carbono entrou com 1, cloro entrou com 1, carbono com 1, cloro entrou com 1, carbono com 1, cloro entrou com 1, carbono com 1. O cloro agora, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, está estável, cada cloro está estável. E o carbono, ele tinha 4, agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pessoal, está todo mundo em casa, todo mundo estável. E formou o tetracloreto de carbono, tá ok? Então, eu pergunto para vocês, quantas nuvens eletrônicas tem aqui? Aí tem uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens, 4 nuvens. Tem 4 nuvens eletrônicas, mas e quantos átomos ligados ao átomo central? 1, 2, 3, 4 átomos iguais, que é o átomo de cloro. Como tem 4 nuvens eletrônicas e 4 átomos iguais ligados ao átomo central, é uma molécula apolar, tá? Então, tetracloreto de carbono é uma molécula apolar. Bom, vamos ver o gás ozônio. O gás ozônio é O3. O gás oxigênio é O2, mas o gás ozônio é O3. Portanto, é uma molécula poliatômica, tá? Pessoal, o oxigênio pertence ao grupo 16. Portanto, tem 6 elétrons na última camada. Quem tem 6 precisa ganhar 2. Então, vamos fazer um jeito aqui. Vou colocar os 3 aqui. Esse oxigênio com seus 6 elétrons. Esse oxigênio com seus 6, para ficar diferente. Esse oxigênio com seus 6. Esse oxigênio precisa ganhar 2. E esse precisa ganhar 2. Então, vai haver um compartilhamento dos dois aqui, ó. Esse oxigênio entra com 2, esse entra com 2. Então, já resolvi a situação desse oxigênio e desse outro. Porque esse outro tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora tem 8. Então, como esse oxigênio já está completo, né, ele vai ceder um par de elétron para esse outro. Esse oxigênio precisa de um par de elétron. Então, ele vai ceder esse par de elétron. Então, eu tenho 2 ligações covalentes e tenho uma ligação covalente dativa. E sobraram 2 elétrons, formou um par. Então, quantas nuvens eletrônicas eu tenho? 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. E quantos átomos ligados ao átomo central ao oxigênio? 2 átomos. Como tem 3 nuvens eletrônicas e 2 átomos iguais ligados ao átomo central, é uma molécula polar, porque o número de átomos ligados ao átomo central é diferente do número de nuvens eletrônicas, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.
Espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Um abraço.